Olá, segundo ano, vamos lá, atividade da semana 5. Bom, o que ele fala aqui, ó? Primeiro exercício, como vocês já viram lá o resumo da aula 1, agora a gente vai fazer os exercícios, tá? Então vamos lá, número 1. Yasmin gosta de ir nas festas, sempre utilizando looks diferentes. Por isso, nunca utiliza a mesma combinação de roupas, blusa, saia, short ou calçado. Sabendo que ela possui 10 blusas diversas, 3 saias, 4 shorts, 2 calças, 3 sapatilhas, 2 tênis, 2 sandálias. Quantas festas ela poderá ir utilizando somente essas peças sem repetir nenhuma combinação? Bom, aqui a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem. Então, uma dica é subdivide as partes. Como assim, professora? Vamos lá. Então, aqui eu já fiz um resuminho, tá? Desse exercício. Então, tá aqui, ó. Yasmin, né? Ela tem 10 blusas, né? Ela tem saia, 3, short, 4, calça, 2 peças, sapatilha 3, tênis 2, sandália 2. Como que eu faço subdividir as partes? Nesse caso, assim, subdividir em partes que ela vai poder usar. Por exemplo, então aqui tá a Yasmin, esse desenho dela ali. Então, ela vai usar peças acima, tá? Em peças abaixo da cintura. E peças no pé dela. Então, eu vou subdividir em 3 partes, tá? Então, vamos lá. A primeira é o que ela vai usar em cima, tá? A outra que ela vai usar embaixo. Então, vou colocar abaixo. E na terceira parte que ela vai usar nos pés. Tá? Então, aqui você vai somar, ó. Quais são as peças que ela vai utilizar acima? Então, você olha aqui. No caso, seria as blusas, né? Então, ela tem 10. Então, você coloca 10 aqui. Que ela vai usar abaixo. Então, tem a saia, que é 3, short 4 e a calça 2. Então, você vai somar 3 com 4 com 2, 9. E o que ela vai usar nos pés? Então, sapatilha 3, tênis 2, sandália 2. 3 com 2 com 2, 7. O que o princípio fundamental da contagem fala? Que se eu tiver eventos, né, que venham acontecer simultaneamente, eu posso usar a multiplicação, não é isso? Então, a multiplicação aqui, ó, entre essas partes, vai gerar todas as combinações possíveis. Então, o que você vai fazer? 10 vezes 9 vezes 7, 630. Então, Yasmin vai ter 630 maneiras, né, de look que ela vai usar sem repetir, tá? Então, esse seria o exercício 1. Próximo exercício. O diretor de uma escola convidou 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existe 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar
qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, o aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas dos anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. Então, aqui, ó, se você for observar esse exercício aqui, ele tá faltando a pergunta do que é para fazer, né? Então, como é uma pergunta do Enem de 2012, então vocês podem estar conferindo também. Então, tá faltando essa perguntinha. Então, vou ler para vocês aqui. O diretor sabe que algum aluno acertará porque A. Aí vem essas opções abaixo que vocês já estão vendo aí, tá? Da letra A até a letra E, tá? Bom, o que aconteceu para o diretor saber que algum aluno vai acertar, né? Bom, são 280 alunos, né? 5 objetos, 6 personagens e dentro da casa possui 9 cômodos, né? Então vem a pergunta, bom, de quantas maneiras eu posso escolher esses objetos dentro de um cômodo nessa casa? Então a gente vai usar o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem para resolver esse exercício. Então o que você vai fazer? Todos os dados que estão aqui no exercício você vai colocar no papel e vai subdividir, tá? Então vamos lá. Exercício 2. Então, eu tenho um total de alunos 280, certo? Então, eu vou subdividir objetos. Eu tenho 5 objetos. E eu tenho personagens. Eu tenho 6 personagens. E dentro da casa, eu tenho 9 cômodos. Tá? Bom, agora vem aquela perguntinha de novo, né? Só para lembrar. De quantas maneiras eu posso escolher esses objetos dentro de um cômodo nessa casa? Então, lembra lá que eu falei para vocês. Então, subdivide, ó. Objetos. Personagens. Cômodos. Tá? Então, eu vou fazer o princípio do multiplicativo, tá? Então, vou multiplicar essas 3 partes. Então, você vai contar quantos objetos eu tenho. Eu tenho 5. Quantos personagens eu tenho? Eu tenho 6. Quantos cômodos eu tenho? Eu tenho 9. Multiplica ambos, todas as 3 partes, tá? 5 vezes 6, 30 vezes 9, 270 combinações, tá? Bom, como que a gente sabe que o diretor sabe que um aluno vai acertar? Então, observa que a quantidade de alunos, que é 280, é maior que a combinação, que o resultado que a gente achou aqui, ó, 270. Então, é por isso que o diretor sabe que o aluno vai acertar, tá? Então, vem a pergunta. Então, assim, eu vou ter de 270 para 280, então tem 10 alunos a mais aí, né? Então, qual seria a resposta certa?
Então, seria a letra A, 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, tá? Então, cuidado para não marcar a letra E aqui, a letra A, tá? Vamos lá. Exercício 3. Um time de futsal composto por 10 jogadores é necessário escolher um capitão e um suplente para representar a equipe nos jogos. Quantas combinações distintas? Então, observe que está aparecendo sempre distinto. Sempre quando aparecer distinto, significa que você vai ter que usar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, tá? Destes 2 representantes podemos ter... Então, tem as opções aqui. Então, o que você vai fazer? Opa! Você já sabe que você tem que subdividir tudo, tá? Então, exercício 3. Eu tenho jogadores. Eu tenho 10. São 10 jogadores, onde é necessário escolher um capitão do time e, no caso, ele não esteja presente, um substituto, um suplente, tá? Então, o que você vai fazer? Subdividir. O que ele precisa ali? Eu tenho 2 eventos, quantas possibilidades, tá? Então, eu tenho capitão. E tenho suplente. Tá? Se são 10 jogadores, tá? Eu tenho 10 opções de jogadores para ser capitão. Então, você marca 10 aqui, ó. Tá? E de suplente. Então, depois que você escolheu o capitão, quantas que sobraram para escolher o suplente? Então, são 9, né? 9. Estou usando o princípio multiplicativo. Então, 10 vezes 9, então você tem 90 possibilidades, tá? Então, qual letrinha que é aí que você vai marcar? Letra C, 90 combinações, tá? Já vou apagar aqui tudo. Para estar fazendo o exercício 4. Em um sorteio para uma competição, temos 2 caixas com 4 nomes de times cada uma. Sabendo-se que, para definir os jogos, retire-se um nome da primeira caixa e depois um outro da segunda. Responda. Letra A. Quantos confrontos distintos podemos ter no primeiro sorteio? Então, aqui, ó, 4. Letra A. Então, subdivide. Então, são 2 caixas. Caixa 1, caixa 2, tá? O que ele fala aqui, ó? Quantos confrontos distintos podemos ter no primeiro sorteio? Então, eu tenho... Em cada caixa eu tenho 4 nomes. Então, 4 na primeira caixa. E 4 na segunda. Multiplica um pelo outro, eu tenho 16. Então, quantos nomes de times tem em cada caixa? Então, princípio multiplicativo, 4 com 4, então tem 16, tá? Letra B. Depois de retirado o nome dos 2 primeiros times e definido o primeiro confronto, quantos confrontos podemos ter agora? Então, se retirou de cada caixa, então tinha 4 nomes de time em cada caixa. Então, tirou um de cada. Então, ficou caixa 1, caixa 2. Então, 3, 3. Usando o princípio multiplicativo,
Então, vai dar 9. Vai dar 9, tá? Essa seria a resposta. Letra C. Vamos ler a letra C. Caso um time da segunda caixa tenha sido excluído da competição pela federação, quantos serão as possibilidades de confrontos no primeiro sorteio? Então, voltamos no primeiro sorteio, né? Aqui, se um time for excluído, um fica com 3 e o outro continua com 4. Então, aqui, ó. Um continua com 3 e o outro com 4. Faz o princípio multiplicativo, então é 12, tá? Então é 12. Vamos pro próximo, número 5. Ai, número 5. O que ele fala no número 5? Um cliente solicita a uma empresa de ornamentações um total de 30 conjuntos de mesas ornamentadas. Porém, este cliente exige que cada conjunto de mesas seja diferente entre si. Sabe-se que um conjunto de mesa é composto por mesa, forro de mesa e ornamentação, e que a empresa possui 3 modelos de mesas distintas, 3 modelos de forro e 2 tipos de ornamentações. Analise essa situação e responda. Letra A. Então, antes disso tudo, subdivide lá para ficar certinho. Então, vamos lá. Vamos subdividir para não ficar confuso. Então, a empresa tem 3 tipos de mesas. Coloca lá, mesa, que eu vou chamar de M. Então, você pode chamar do que você quiser. Eu vou chamar o M porque fica mais fácil. Então, vou colocar mesa. 3. Forro de mesa. Eu vou chamar de F, que eu tenho 3. E tenho a ornamentação, que eu tenho 2. 2 tipos de ornamentação. A mesa pode chamar de M, acho que é mais fácil. M. Que é 3. Bom, o que ele fala na letra A? A empresa conseguirá atender o cliente sem que haja necessidade de novas compras de mesas, forros ou ornamentações? Justifique com cálculos. Então, a empresa ela tem, vamos subdividir então. Ela tem mesas, forro e ornamentações. Então, quantas mesas eu tenho? 3. Quantos forros de mesas eu tenho? 3. Quantas ornamentações eu tenho? Tenho 2. Faço o princípio multiplicativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Tá? Nesse caso, a empresa, aí vem a pergunta, a empresa ela não vai conseguir atender o cliente de 30 conjuntos diferentes, né? Então, a resposta aí seria não, pois ela conseguirá montar apenas... Então, a resposta aqui seria não. Então, a empresa conseguirá montar, né? (18 conjuntos diferentes, tá? Então, letra A tá respondida. Letra B. O que ele fala? Caso não seja possível, calcule qual é a quantidade mínima a ser acrescentada nos forros. Faça um novo cálculo para justificar.
Então, você vai fazer do mesmo jeito. Vamos subdividir. Eu tenho mesa, eu tenho forro, eu tenho ornamentações, tá? Então, quantas mesas eu tenho? 3. Quantas ornamentações eu tenho? 2. Nesse caso aqui, tenho que ter 30, tá? Eu tenho que ter 30 para poder atender o cliente, tá? Então, nesse caso, ó, caso não seja possível, calcule qual é a quantidade mínima a ser acrescentada aqui nos forros. Então, essa quantidade eu não tenho, então vou chamar de X, tá? Vou chamar de X. Então, aqui eu não tenho, eu vou chamar de X. Não sei como que é. Então, usando o princípio multiplicativo, tá? Então, vai ficar 3 vezes x vezes 2 igual a 30. Então, eu vou só reescrever embaixo, para não ficar tão confuso assim. Então, é um cálculo, uma equação que você já sabe. Então, 3x, 3 vezes x vezes 2, que é igual a 30, certo? Então, número com número, 3 vezes 2, 6. 6x igual a 30, isolando o x. 30 dividido por 6 é igual a 5. Nesse caso aqui, ele já tem 3 forros. Então, no mínimo, ele terá que acrescentar mais 2, tá? Então, você coloca na resposta, no mínimo, acrescentará mais 2 forros, tá? Então, essa seria a sua resposta. Então, cuidado, tá, gente? Então, tem mais algum aqui pra gente fazer? Então, finalizada essa semana do PET 5, tá bom? Então, qualquer coisa, estou à disposição no plantão. Então, a aula 1 vai ser para assistir o vídeo 1, esse é o vídeo 2, tá bom? Qualquer coisinha é só me chamar, tá? Um abraço.